Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, o Guilherme Soares, que vai estar batendo um papo conosco aqui sobre holding. Gente, ele é perito, ele é empresário contábil, é uma pessoa de referência nesse tema. E olha o tema proposto aqui para você. Holding patrimonial não é remédio. Guilherme, obrigado por ter atendido o nosso convite de poder estar conosco aqui no nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço você. Vamos lá, o que é uma holding, né, como um todo, uma holding patrimonial? Fala aí para o nosso telespectador. Na verdade, a holding é uma expressão, porque o que define mesmo é a estrutura societária. Nada mais é do que uma empresa que, conforme a definição e a estrutura ser adotada para cada caso e situação, será determinada a sua funcionalidade ou não. E muita gente hoje, é um tema que está em voga, né? Tem vários segmentos aí de holding participação, holding familiar, holding patrimonial, mas muito se fala o seguinte, quais são essas classificações em relação à holding e para quem seria cada uma delas? Bem, a holding vai depender muito da sua finalidade, porque tem a holding pura, especificamente para armazenar bens, fazer gestão de compra, venda, aquisição. A holding rural, onde a gente pode trabalhar com a integração de fazenda para explorar a atividade rural. E às vezes o pessoal trabalha muito, mas eu não concordo em 100% com a holding mista, utilizando uma empresa patrimonial para ter uma atividade comercial, colocando em risco o patrimônio da própria empresa, né? E do próprio integrante do bem. Existe algum momento apropriado de montar a holding? Tipo assim, esse é o momento? Ou, tipo assim, estou com um problema, vou abrir a holding, o que seria aí o mais indicado? Mas vai depender do seguinte, o que é a holding? Como a gente já falou, é algo para mim planejar uma sucessão. Muitos olham a questão fiscal, tributária, mas a finalidade da holding é o que eu quero que meu bem tenha durabilidade, que meu patrimônio seja resguardado perante terceiros. Às vezes aparecem as pessoas com problema de CDA, execução fiscal, processo de andamento. A holding, ela não é uma blindagem. A holding é uma reestruturação societária com o fim de criar-se um termo de acordo familiar, estrutural e tributário para ter eficácia, não para resolver problemas já constituídos anteriormente. Muita gente acha que vai montar uma holding para poder cometer crime, né? Exatamente. Ele acha que vai sonegar impostos, ele acha que vai fugir de um débito trabalhista e monta assim na hora. O processo está rodando, ele vai lá, comete a fraude de execuções, já cria aí a holding para cima, né? É difícil. A gente fala sempre, né, de que quando você tem cautelas em relação à vida, de poder se antecipar a fatos, você consegue se reestruturar, né? O direito ele fala muito sobre isso, a parte preventiva. E a holding é um instrumento aí muito antigo, década de 60, né? Que já existe a legislação que fala sobre holding, só que virou um tema em moda, né? Porque as pessoas começaram a fazer as famosas mentorias sobre holding. As pessoas acham que todo mundo tem que ter holding, mas não sabe qual holding, por quê e qual aí o melhor momento. Mas assim, existem também etapas, né? Como é que seriam essas etapas da holding? Tá, a primeira coisa que nós temos que fazer para reestruturar a holding chama-se o diagnóstico inicial. A holding é que nem a roupa que eu visto, cada um tem seu perfil, sua medida. Então não adianta a gente pegar copia-cola, modelos, questões contratuais, cláusulas de comunicabilidade, imperabilidade, reversão e colocar achando que está protegendo algo. Você tem que sentar com a equipe familiar, entender por quê, para quê e aonde se quer chegar. Depois do diagnóstico, que a gente faz a ficha de pré-cadastro, que a gente desenha a operação, porque a holding ela não pode sobrepor o direito da família. A holding ela tem que andar nos pilares societários, do direito, contábeis, das normas contábeis e a tributação do Brasil. Não adianta a gente querer ter algo que fuja disso, porque vai se tornar um fraude a credores. Então, analisando o cenário dos sócios, quantos filhos tem? Casamento, filho dentro, filho fora. Tem que garantir a legítima, né? A legítima, exatamente. Porque muitas pessoas procuram para fazer holding, falar, eu quero beneficiar tais filhos, mas aquele de outro casamento não me interessa. Não, a holding ela não sobrepõe o direito da família. Você está criando fraude a terceiros. Você tem que agregar todos. O grande segredo da holding está em como eu vou gerir e deixar pessoas capacitadas para gerir o meu patrimônio. Aí que entra a gestão e onde entra o jurídico muito forte no TAR, que é o termo de acordo de cotista.
Como é que é a montagem de um contrato social aí de holding? Atividades econômicas, a gente pode trazer alguma distinção em relação a uma empresa nua e crua, né? A uma limitada, por exemplo, e uma holding? Bem, quando a gente já define o princípio do que os constituidores têm e o que eles querem com a holding, aí vamos analisar a questão societária. Ela pode ser limitada, sociedade de capital fechado, a questão tributária, lucro real presumido, e as atividades dela a gente analisa bem. O bem é para quê? É para dar renda, atividade de locação de imóveis. Se vai ser para compra e venda, o KNAI próprio de compra e venda. Se é para atividade rural, é uma agropecuária. Só que muitas pessoas usam isso de forma errada. Colocam bens, guardam, constituem CNPJ, mas não geram receita, não geram atividade. Aí entra uma simulação de uma empresa. Porque a empresa não é aberta para ficar parada simplesmente gerando um bem lá sem ter uma justificativa do patrimônio estar integralizado nela. A pessoa jurídica. Isso é informação Exatamente. muito importante, porque já temos até julgados, né, que tem desconstituído, aí apontando até como simulação nesses casos. Então, uma dica importante se aprender hoje aqui em nosso podcast. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, já estamos de volta. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta aqui na Rede Capital de Comunicação com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje recebendo um amigo querido aqui, o Guilherme Soares. Ele que é perito, ele que é empresário, contador, especialista em estruturação aí de holding. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá em nosso canal do YouTube, dr.flavarelatorres, e assiste, porque ficou muito bom o primeiro bloco, tá? Guilhermão, vamos de pergunta, né? Olha só. Qual o procedimento para a integralização de bens na holding? Bem, o procedimento padrão inicial é pedir a declaração de imposto de renda da pessoa que vai integralizar o bem para ver o valor que está declarado. Com base nesse valor, ocorre alteração contratual, integralização do bem, analisando também a certidão do imóvel, como é que ele está, se não tem nenhuma vinculação, nenhum bloqueio, e pelo valor que está no imposto de renda você integraliza, não gerando ganho de capital. Aí, se eu quiser integralizar pelo valor de mercado, aí você teria que pagar o ganho de capital na diferença entre o valor declarado no imposto de renda e o valor que você escriturou na sua alteração contratual. Imposto de renda pessoa física, né? Imposto de renda pessoa física. O procedimento ocorre também, sendo pessoa jurídica, sempre o valor que está declarado na certidão de matrícula. O que ocorre hoje também, que a holding assustou muitas pessoas, é com o julgamento do tema 796. Porque ele coloca o seguinte: por mais que eu integralize pelo valor do bem declarado no imposto de renda pessoa física, as prefeituras estão avaliando o imóvel e cobrando a diferença do ITBI nessa avaliação do imóvel. Então eu falo, mas ela não tem isenção na integralização? Aí você fala, a isenção é no valor que eu estou integralizando e não no valor avaliado pela prefeitura que ela entende como critério de tributação. Se esse imóvel ele gerar riqueza, né, ele também é isento na transferência da tributação? Vai depender o que seria riqueza para você. Um aluguel recebido. Aí na integralização seria, aí eu poderia o quê? Integralizar com isenção, como estoque ou geração de receita. Mas eu tributaria a receita do aluguel num lucro presumido por 6,93% a 11,99%. Falando disso, como é que é o regime tributário aí da holding, já que você tocou no assunto tributação aí? De prática, hoje, como a holding ela tem bens para gerar receita e para mim fazer a operação de compra e venda, o mais aceitável e mais econômico para nós que estamos gerindo ela seria o lucro presumido, regime de caixa, porque na venda você vai pagar 6,28% se for um bem que eu coloquei para estoque, e a locação que gerar nela eu vou pagar 11,99%, até a nova reforma tributária. Que é a famosa caixinha de surpresa. Exatamente. Que virá para o bolso do contribuinte brasileiro, né?
A gente tem visto hoje muita gente caindo, né? Porque monta aí as roads e tem gerado aí fraude, simulação. Será que é possível, você é perito, trazer para a gente aí como é que a gente pode definir uma fraude ou, né, simulação numa road? Bem, Gente, é para poder aprender para não fazer, hein? Cuidado! Quando chega um processo para mim de avaliação ou desqualificação, a gente vai olhar o ato societário. Quando foi constituído? Primeiro ponto, a data da constituição com a data em que a pessoa estava com risco processual, CDA, execução fiscal. Isso aí, ou se foi posterior, já se torna fraude ao credor. Caso foi anterior, vamos usar a metodologia utilizada. O bem, ele foi integralizado e houve a doação de cotas com recolhimento do imposto ou foi só uma simulação de transferência de cotas? O que a maioria faz erroneamente. Porque se você doa de antecipação de legítima em vida, você é obrigado a pelo menos 50% do valor das cotas pagar o imposto de doação. E o restante quando você te faltar em vida. O que ocorre muito é que as pessoas pegam para constituir a hold e enchem um contrato de cláusulas jurídicas de incomunicabilidade do imóvel que às vezes não foi nem integralizado para doação. Ele foi feito uma operação de compra e venda. Sendo que a incomunicabilidade só ocorre se o bem veio de da doação para seguir a cadeia familiar. Compra e venda não tem comunicabilidade. Impenhorabilidade coloca, só que não tem um lastro da origem, de qual foi o registro inicial do fato. Então nós analisamos as cláusulas contratuais, o quadro societário realmente está atendendo a ascendente, descendente familiar, se a pessoa que adquiriu ela tem capacidade financeira e se recolheu realmente imposto de doação, e como essa hold funciona, que é o mais importante. Porque uma hold com 10 imóveis, salas comerciais, que não gera nenhuma receita de locação, é esquisito. Então, para que eu vou ter esse custo de impostos anuais, IPTU, de manutenção contábil, de obrigações, para não gerar nada? Aí já não é uma hold de planejamento, é uma hold para esconder patrimônio. É forte, hein? Guilherme, como é que é o passo a passo aí para a gente poder fechar o programa, de forma bem resumida, para quem deseja abrir uma hold hoje? Qual o primeiro passo? A hold, ela tem o perfil seguinte, a gente tem que analisar qual a finalidade de eu ter. Se eu quero antecipar a legítima para filhos, se eu quero ter uma economia tributária, colocando os bens no CNPJ e pagando ao invés de 27,5% pessoa física, 11,99% de aluguel. Então a gente analisa o quê? A sucessão, a capacidade, o segmento que ele quer. Porque ela tem pontos vantajosos, mas também tem despesas na hold. Não é só o lado bom, a gente tem que analisar o equilíbrio. Se é o único bem de família, por que eu vou colocar na hold se eu já estou resguardado? Lei 8.009/90, né? Então agora vai depender, eu quero vender, no meu imposto de renda, o valor do bem, ele está muito abaixo do valor que eu vou praticar. Eu integralizando, eu tendo bem contabilmente, seguindo as normas internacionais de contabilidade, como estoque, ao invés de eu pagar um ganho de capital de 15% a 22,5%, dependendo do valor, eu vou estar vendendo pagando 6,28% sobre o valor da venda. Eu vou ter uma economia de caixa lícita, uma economia de caixa real, não algo que eu criei fictício para fraudar o fisco. Bom demais. Gente, nosso programa está chegando ao final. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que o tema de hold é muito extenso, foi curtinho. Vamos já marcar o programa número 2 sobre hold, viu? Mas muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima.